Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é o Francisco Gabriel, integrante do grupo 8, que tem como orientadora a professora Irlana Policarpo Moita Souza. E os integrantes do meu grupo, do grupo 8, é o Leonardo de Oliveira Costa, Victoria Régia Benício Cruz, Sândila Tamires Pereira Félix, Hernandes Alves de Almeida. Bom, e o nosso grupo ficou com o tema a inteligência artificial como facilitadora na comunicação de pessoas surdas. A gente vai abordar esse tema. No decorrer da apresentação, a gente vai entender qual a importância, né, dessa comunicação com a sociedade. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Gabriel e fiquei com a parte da introdução. Bom, o nosso trabalho ele tem como objetivo abordar as questões relacionadas à inteligência artificial como facilitadora na comunicação de pessoas surdas e como os aplicativos eles podem ajudar essas pessoas. Para a gente entender melhor um pouco essa questão, nós utilizamos um questionário para saber como é que as pessoas estavam, vamos dizer assim, relacionadas com esse assunto. Bom, mais na frente a gente vai ver as respostas, certo? Em forma de gráfico. Bom, os aplicativos, o Leonardo ele vai falar, ele vai expor os aplicativos, os nomes, os criadores, e assim, mais para frente a gente vai falar sobre os gráficos. Agora nessa parte eu queria abordar com vocês sobre a dificuldade que essas pessoas têm, né? De viver numa sociedade que não aceita, ou melhor, não tem todo o cuidado, né? De aprender Libras. Inclusive a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, do nosso país. Ela é muito necessária para a comunicação, para a interação dessas duas pessoas. Eu estava vendo até uma pesquisa que diz que mais de 40% da população, dessa população que nós estamos se referindo, ela não tem a atenção necessária ou ela não tem, como é que eu posso dizer, essa atenção, né? Essa atenção básica necessária para que possa ocorrer a comunicação entre duas pessoas. Ou por falta de interesse, ou por falta mesmo de conhecimento, certo? E é o seguinte, esses aplicativos, eles são muito bons para a comunicação, mas mais para frente vocês vão entender melhor que através das respostas que a gente obteve, a falta de conhecimento desses aplicativos é muito grande. A falta de estudo sobre esse conhecimento. E a partir do momento que você se impõe, a partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa, você começa a entender qual é a dificuldade dela, por tudo aquilo que ela passa no âmbito social. Bom, tem pesquisas que mostram, como eu já falei, essa dificuldade, que prova essa dificuldade. Na Globo News, ela passa muito falando sobre a dificuldade dessas pessoas, como elas se comunicam, a dificuldade que elas têm no âmbito social. Então, bom dia. Me chamo Vitória Régia e eu vou explicar um pouco para vocês sobre a justificativa do nosso trabalho. Então, como ser social, a comunicação é a ferramenta básica para as pessoas se integrarem e socializarem. De acordo com Aristóteles, o homem ele é um ser que precisa dos outros, ele é um ser carente, então precisa se socializar. Para melhor compreender isso, eu vou citar um pouco sobre o filme Náufrago, que fala um pouco sobre a comunicação. O filme Náufrago, que é de 2000, ele conta a história de Chuck Noland, que é um empresário, que é bastante ocupado, que tinha uma pressa, sempre com ordens e sempre para fazer tudo rápido. Então ele sofreu um acidente e ele ficou preso numa ilha durante 4 anos. E nesse tempo que ele teve na ilha, ele pegou uma bola, que ele colocou essa bola com o nome de Wilson, e como se fosse um amigo. Então, como ele não tinha nenhuma companhia, e o fato dele fazer da bola um amigo dele, inclusive ele fez um desenho na bola como se fosse realmente uma pessoa. Conversava com a bola, enfim. A única companhia que ele tinha durante esses 4 anos era o Wilson.
E no dia que ele resolveu construir uma jangada para ir embora, ele perde esse amigo, porque a jangada foi se desfazendo, por ser muito frágil. E aí teve um momento que ele, Chuck, estava dormindo e a bola vai embora junto com a parte da jangada. Então, aí ele pula no mar, só que aí a bola já estava muito longe. Então ele não teve como... Ele tinha que fazer uma escolha, né? Que era ou salvar a própria vida e voltar para a jangada, isso em alto mar para poder ser resgatado, ou ele corre o risco de perder a vida e salvar um amigo. Então ele resolve voltar para a jangada. Aí quando ele volta, ele chora desmedidamente, como se ele realmente tivesse perdido um amigo em alto mar. Como se ele tivesse traído a amizade, como se ele tivesse escolhido a própria vida do que a vida do amigo. Então, essa companhia toda que ele fez prova que o homem sim necessita de comunicação, que o homem é um ser social. Ele necessita estabelecer uma comunicação. Então, é só para ver como o nosso trabalho é muito importante, como as pessoas, elas necessitam se comunicar, mesmo não podendo falar. Elas necessitam de uma companhia que seja, alguém para se comunicar de alguma forma. Então, por meio da comunicação, nós podemos ver que nós expressamos nossos desejos, nossas dificuldades, nossas opiniões. E, dada essa importância, a comunicação é um direito estipulado na Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 19. O que o documento diz? O documento diz que todo ser humano tem direito a transmitir informações e ideias por quaisquer meios que seja, independente de fronteiras. Então, é visto que a comunicação entre surdos e ouvintes é um direito. Então, o que nosso trabalho vai ser analisado? No nosso trabalho serão analisados aplicativos com a finalidade de promover a interação e a inclusão social entre as pessoas com deficiência auditiva e as demais. Sendo assim, o interesse pelo tema proposto nesse trabalho parte da consideração de toda a problemática em torno da dificuldade de comunicação entre as pessoas surdas, que cresce demasiadamente no Brasil. Então, isso vai ajudar em todas as áreas. Esses aplicativos, se utilizados em grande escala e se amplamente conhecidos, eles podem ajudar sim as pessoas surdas no que se refere à educação básica e à educação superior. Então, desse modo, as escolas elas precisam tomar conhecimento para que facilite a comunicação e o aprendizado em todas as áreas. Porque é importante em hospitais, em repartições públicas, em bancos e etc. Então, como já visto anteriormente, a pessoa surda, ela tem todos os direitos que uma pessoa não surda tem. E esses direitos delas têm que ser assegurados. E uma forma de promover isso é utilizar esses aplicativos para que eles possam ter livre acesso a lugares públicos e privados e que não sejam excluídos nenhum direito que as demais pessoas possuem. Então, eu fiz uma pesquisa baseada em temas semelhantes ao nosso, e eu percebi que muitos trabalhos, eles limitam muito a apenas um aplicativo, que é o HandTalk. Eu tomei como exemplo o trabalho realizado por Paixão e Oliveira, publicado em 2019. Ele trata também de como o aplicativo pode auxiliar na comunicação de uma pessoa surda, porém, ele trata apenas de um aplicativo como supracitado. Então, o nosso trabalho, ele vem suprir essa lacuna deixada por Paixão e Oliveira, publicado em 2019, pois procuramos trazer outros aplicativos menos conhecidos, porém que possuem, que também são bastante eficazes na facilitação de comunicação de pessoas surdas. Então, ouvintes, como o nosso tema é a inteligência artificial como facilitadora na comunicação de pessoas surdas, para elaborar um melhor trabalho de pesquisa sobre esse tema, achamos conveniente propor os seguintes objetivos. O nosso objetivo geral é analisar de que forma o avanço de inteligência artificial tem contribuído para a melhoria da comunicação de pessoas com surdez. Isso porque é de conhecimento geral que as pessoas surdas são excluídas de diversas atividades e elas merecem ter os direitos iguais
como toda pessoa não surda. Por isso, propomos esse objetivo. Os nossos objetivos específicos são 3. O primeiro é discorrer sobre como os aplicativos contribuem para uma melhor comunicação social entre as pessoas surdas e não surdas. Para melhor atender a esse objetivo, escolhemos o aplicativos Handtalk, Librarium, Julia, Mãos que Falam. O nosso segundo objetivo é examinar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com surdez antes e depois das inteligências artificiais. Sabemos que antes do surgimento das inteligências artificiais, as pessoas surdas eram tratadas de modo inadequado. Elas sofriam muito com discriminação e desinclusão. A inclusão das inteligências artificiais trouxe também a inclusão das pessoas surdas nas atividades sociais mais diversas. O nosso terceiro objetivo é analisar os dados obtidos por meio do questionário enviado em uma entrevista realizada com uma pessoa que sofre de surdez. O questionário será enviado para pessoas surdas e não surdas, mas a entrevista foi realizada com uma pessoa que sofre de surdez. É isso, irei passar agora as palavras para os meus colegas. Olá, bom dia. Meu nome é Hernandes Alves e eu vou apresentar a metodologia do nosso grupo. Como foi todo o nosso processo de pesquisa, juntar informações sobre o nosso tema. Fizemos uma pesquisa usando fontes, artigos, fomos atrás de pesquisas na internet, tudo para deixar a nossa pesquisa mais clara, mais acertada. E o nosso tema é a tecnologia como meio de auxiliar a inclusão de pessoas surdas na sociedade. A gente sabe que a tecnologia realmente revolucionou tudo, revolucionou as pessoas. Então nessa apresentação, vamos mostrar como a tecnologia facilita a comunicação de pessoas surdas, também de não surdas, pessoas que convivem com pessoas surdas, como amigos e familiares. O nosso terceiro ponto analisamos 3 aplicativos. O primeiro é o Handtalk, o segundo Librarium e o terceiro projeto Julia, Mãos que Falam. E mais detalhadamente o nosso colega vai mostrar como cada aplicativo funciona. Olá, eu me chamo Leonardo, eu fiquei por apresentar os aplicativos. Então, eu vou começar pelo Handtalk. Bom, o Handtalk é um aplicativo que traduz simultaneamente o que você escreveu, o que você disser, para a língua de sinais brasileira. Bom, ele tem como objetivo a inclusão social de pessoas surdas na sociedade, né? Como muita gente não tem conhecimento de Libras, o aplicativo auxilia muito nessa questão. Bom, ele foi criado pelo Ronaldo Teonório, Carlos Wanderson e Tadeu Luiz, em julho de 2013. Então, está fazendo aí os seus 8 anos. Bom, eu vou passar um vídeo agora explicando a vocês como funciona o Handtalk. Olá, esse aqui é o aplicativo Handtalk. Então, como ele funciona? Bom, o aplicativo tem essa função aqui, tem esse avatar, e você pode escrever ou apertar no botão de áudio, e ele traduzirá instantaneamente qualquer coisa que você disser. Se você disser, por exemplo, olá, boa tarde, ele traduziu instantaneamente o que eu acabei de escrever.
O mesmo acontece se você apertar o botão ali e falar o que você quiser falar. Bom, aqui tem uma outra funcionalidade, não é somente a tradução, ele também tem um dicionário, tem dicionário para lugares públicos, como por exemplo aqui banco, você pode apertar banco, ele vai lhe dizer o que é um banco, ó, pode apertar novamente, o bar. Ele explica com sinal o que é cada coisa, e tem muitas coisas aqui que podem ser traduzidas a você. Bom, além do dicionário, também tem a loja. E a loja aqui é muito interessante porque você não tem uma opção somente de um avatar, você tem 2 avatares aqui. Você pode ter o feminino ou o masculino. Bom, você tem a Maia e o Hugo. E nesse aqui você pode colocar roupas, acessórios que auxiliam a manter o jogo, onde ele capitaliza, a manter o aplicativo. Bom, aqui em educação. Em educação é muito importante porque ele tem muitas e muitas aulas que são gratuitas. Videoaulas, ele ensina Libras de muitos tipos de assuntos e variados e tudo, enfim. Então, esse é o HandTalk. Espero que algum dia vocês possam usar ele como alguma pessoa e se comunicar com elas. Bom, o Projeto Júlia ele foi criado pelo professor Manuel Cardoso, da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Bom, o diferencial do Projeto Júlia, dentre os outros apps, é que ele faz com que o surdo se comunique não pela linguagem de sinais, mas o celular fale por ele. Bom, o sistema de inteligência artificial do app é um algoritmo baseado em inteligência artificial que interpreta e sintetiza a voz eletrônica, ou seja, o surdo vai fazer o seu sinal e o celular que fica acoplado no pulso dele vai traduzir em voz eletrônica para que os outros possam ouvir. Isso vai ajudar muito nele em circunstâncias de emergência, né? Tipo, por exemplo, tá no hospital, que é necessário bastante uma certa comunicação e a pessoa não entende língua de sinais. Então ele é muito útil nessa parte. Agora eu vou passar um vídeo e explica como funciona o Projeto Júlia e sua interface. Olá, então, esse aqui é o Júlia. Bom, o Júlia, ele é um pouco parecido com o HandTalk. Na sua interface, ele tem a opção tradutor, que se você aperta no tradutor, vai aparecer igual ao HandTalk. Tem um avatar aqui, que por meio da Libra, ele vai traduzir instantaneamente aquilo que você escrever ou falar no microfone. Bom, a parte de treino é onde o aplicativo se destaca. Por quê? Bom, quando você aperta no treino, aqui vai aparecer uma apresentaçãozinha e mostra que ali tem uma moça com o celular no pulso. O que significa? Significa que o aplicativo lhe permite que, se você colocar o celular no pulso e fizer os sinais de Libras, a voz eletrônica do seu celular vai falar por você, ou seja, suas mãos vão falar. É por isso o nome do aplicativo, Mãos que Falam. Então, ele é muito importante em questões de extrema urgência. Por exemplo, você vai em um hospital, você precisa ser atendido urgentemente. Você não tem como se comunicar com a pessoa, ela não vai entender o sinal de Libras, você pode colocar o celular no pulso, fazer os sinais, e assim o próprio celular irá falar por você aquilo que você quer que seja falado. Então, esse foi o Júlia. Espero que algum dia vocês possam usar ele também. Bom, o Librário ele é bastante diferente dos outros. Ele não é um aplicativo de comunicação direta com o surdo ou com a pessoa que não entende língua de sinais. Ele é um app que você aprende brincando, você aprende se divertindo. Você aprende a língua de sinais para poder em si comunicar com alguma pessoa. Bom, ele é um convite ao usuário para praticar a empatia e sair da zona de conforto e descobrir uma nova maneira de se comunicar, ouvir com os olhos e falar com as mãos. Ele é realmente algo que vai te tirar de uma zona de conforto. Você talvez nunca tenha visto uma aula de Libras e o aplicativo tem bastante isso. Você vai jogar, você vê um sinal de Libra e o próprio aplicativo te mostra uma videoaula e te ensina como fazer aquele sinal. Ele foi criado pela empresa LudicSide. E agora eu vou passar um vídeo para vocês como funciona a interface do Librário e como são os jogos. Então, esse é o Librário. Bom, o Librário ele é um pouco diferente dos outros aplicativos. Aqueles são para comunicação direta.
Ali você vai usar e se comunicar diretamente com a pessoa surda, ou o surdo se comunicar diretamente com a pessoa que não entende língua de sinais. Então, aqui no Librário, ele é uma maneira diferente de você aprender Libras, porque aqui você vai aprender jogando o jogo. Bom, aqui é o joguinho da memória, né? Eu escolhi o tema variado. Então, ali apareceu professor em uma das cartas, então vou procurar aqui. É o jogo da memória normal. Eu vou procurar aqui o professor, não encontrei. Deixa eu ver se encontrou aqui. Criança. Tá, beleza, já sei onde tem professor. Aqui. Aqui é onde ele mostra a função para que ele serve. Além de ser um jogo, ele também vai lhe ensinar os sinais de Libra, por exemplo, ali, professor. Esse é o sinal para professor. Também, em nossa apresentação, realizamos um questionário onde mandamos perguntas para todo o Piauí. Entrevistamos pessoas surdas e pessoas pessoas que convivem com pessoas surdas, seja familiares ou amigos. Então, realizamos uma pesquisa. Ao decorrer da nossa apresentação, os meus colegas vão dar mais detalhes dos dados que a gente obteve. Por enquanto, vou apresentar 2 gráficos aqui. O primeiro é sobre o sexo. 81,8% das pessoas entrevistadas eram do sexo feminino e 18,2% do sexo masculino. Também vemos o nome das cidades, perguntamos a cidade de onde é. Você pode notar que o gráfico está com os nomes repetidos, mas foi por causa de uma geração automática, mas acho que não tem problema. Uma pessoa em Jatobá, 6 pessoas em Milton Brandão, uma pessoa em Pedro II e 3 pessoas em Teresina, que somando dá um total de 11 pessoas entrevistadas. Olá novamente, em nosso quarto gráfico foi feito o seguinte contestamento. Você conhece alguém que sofra de surdez? Das 8 pessoas, 45,5 responderam que não, enquanto 54,5 responderam que sim. Então, gente, a gente fez um pequeno questionário no qual 11 pessoas responderam. E então, na seguinte pergunta, tem escrito assim: no seu local de trabalho, na instituição onde você estuda, existe alguma política de acessibilidade aos surdos? Então, pode-se perceber que das 11 pessoas que responderam o questionário, 54,5% afirmaram que existe ausência de uma efetiva acessibilidade às pessoas surdas. E esse é um dos grandes entraves, né, da inclusão social do surdo. A dificuldade para ensino-aprendizagem, mas não a dificuldade de aprendizagem, e sim a ausência de acessibilidade que limitam o acesso do estudante surdo e, consequentemente, afeta em sua inclusão social, principalmente no mercado de trabalho, pois, na maioria das vezes, não foram dadas as oportunidades de ter uma formação de qualidade. E, sim, a fim de poder competir no mundo de trabalho com qualquer sujeito. Bom dia! Em nosso sexto gráfico foi feita a seguinte pergunta. Você utiliza ou conhece algum aplicativo que auxilie na comunicação de pessoas surdas com as não surdas? Das 11 pessoas questionadas, 54,5 responderam que não, 45,5 responderam que sim. A partir desse gráfico podemos perceber que a maioria das pessoas que responderam o questionário não conheciam esse tipo de aplicativo. Pessoal, mostrar para vocês que a gente aplicou essa pergunta no questionário e a gente obteve a seguinte resposta, que 63,6% dizem que não conhecem ou nunca utilizaram e 36,4% disseram que já utilizaram ou conhecem alguém que usa. E nesse último gráfico a gente perguntou qual era a avaliação que a pessoa daria para esse tipo de aplicativo. 54,5% deram nota 5, 9,1% deram nota 3
e 36,4% deram a nota 4. Em suma, os dados obtidos com questionário e entrevista sugerem um baixo grau de conhecimento das pessoas em relação à existência e ao uso dos aplicativos que auxiliam na comunicação de pessoas surdas. Isso é notório. Então, a gente acredita que isso ocorre devido à falta de conhecimento das pessoas sobre esse assunto. Esse assunto pouco é abordado, seja na escola, seja na sociedade. Então, a escola, ela exerce um papel fundamental nesse processo, visto que a inclusão social dentro do âmbito escolar, ela é muito importante para que haja engajamento das pessoas na sociedade. Então, a partir do momento em que a escola cria um ambiente estrutural que preza pela inclusão, ela deve trabalhar a interação entre os alunos. Então, desse modo, é mais do que importante propor atividades que incentivem o aprendizado em equipe, fazendo com que os alunos lidem com as diferenças. Então, tendo em vista o nosso estudo realizado nessa pesquisa e os possíveis resultados apresentados, nós esperamos ter contribuído não só para o projeto integrador, mas também para conscientizar que existem vários aplicativos que podem ajudar na inclusão social das pessoas surdas e eles são de fácil acesso.